Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 261 e minguando até 1019 dias, 11 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Movimento das Línguas, gloriado com o Anticristo, quarta parte. Aqui nessas expressões nós estamos explicando o anticristo de várias formas, né? Uma hora ele é a flexibilidade, uma hora ele é a negação, né, do corpo e dependendo da situação, quando os corpos é inconsciente, eles negam o Cristo. Aí eles formam uma crise nervosa nos seus corpos por causa do anticristo, né? Digamos assim, por eles não ter ciência, não ter conhecimento deste movimento, entendendo que é diferente ela está entrando e é diferente quando ela está saindo. Nada pode entrar dentro do nosso espaço, nada, 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 porque esse espaço, esse quarto, esse corpo, ele é preservado por Deus e nós também nos temos que preservar, não levando crise para ele. E aí como é que você relaciona isso dentro da sociedade? O irmão não tem nada a ver com você, então não tem problema, ele faz o trabalho dele e você faz o seu trabalho, no seu espaço, certo? Se é uma pessoa que gosta de julgar os outros pela aparência, que gosta de formar intriga, fazer contenda dentro da sociedade, você se resguarda. Não entra dentro desses jogos emocionais, porque eles vão te arrastar para o abismo. Da mesma forma que existe aqueles que trabalham a favor da sociedade, existe aquele que trabalha contra a sociedade. Quem é contra a sociedade? Esses corpos que formam crise emocional no seu corpo. Ele já vai para a sociedade em crise, já vai querendo espancar os seus irmãos, querendo resolver as coisas na violência, querendo tirar a vida dos seus irmãos. Existe isso dentro da sociedade, vocês podem entender isso de todas essas formas, tudo que está sendo dito tem dentro da sociedade. Vocês entendem isso? É muito interessante se vocês entenderem isso, vocês vai ganhar uma liberdade e dessa liberdade uma amplicidade. Entendendo mais uma vez eu quero dizer sobre isso, a liberdade ela cabe num espaço de corpo. Ela não ela não se aplica a liberdade do outro, ela se aplica à sua liberdade, sua, certo? Você não tem direito de controlar a emoção da sua esposa, você não tem direito de controlar a emoção dos seus filhos, nem tem direito de controlar a emoção né, do seu esposo, você não tem direito de controlar a emoção dos seus amigos. Você permita que ele se manifeste para saber que aquela ideia dá uma harmonia com a sua, é só isso. Aí quando não estiver dando harmonia, mais uma vez, fique calado, não fale nada, aguarde para você. Quando você tranca essas palavras negativas dentro de você, você some com ela, você acaba com a crise toda. Mas quando você confessa isso com a sua boca, você já vai criar uma inimizade, já vai criar uma coisa que a sociedade vai negar, o seu relacionamento social vai negar, porque ninguém quer ser manipulado por emoção de pessoas, né.
eu tenho as minhas vontades próprias, a outras pessoas que estão ao meu redor têm também as suas vontades próprias. E quando é isso vai dar certo? Nunca, nunca isso vai dar certo. Porque eu penso uma coisa consciente no meu espaço, ele tem que pensar consciente no espaço dele, certo? Aí eu quero relacionar a minha ideia a outra pessoa, eu vou falar para ela a verdade, o que que eu sinto, o que que eu não sinto. Se ela está de acordo, que ela não está de acordo. Ela negou a minha proposta, eu entendo que está, de uma certa forma, cada um se preservando. Fala assim: "Não, eu não quero isso". Beleza, eu tenho que preservar o espaço dela e ela tem que preservar o meu. Ela tem que eu tenho que preservar tudo isso no meu corpo e no corpo dela, para que nossas emoções não se cruzem de forma negada. Porque se ela cruzar de forma negada, ela vai te mostrar o seu caminho, e muitas das vezes o seu caminho pode ser diferente daquilo que as pessoas acham que você tem que andar, né, de lado a lado com as pessoas que muitas das vezes te maltrata, te despreza, você entende, a pessoa maltratou você, fez você mal, fez negação com você, você já entende que ela está fazendo a escolha dela, que o outro está fazendo a escolha, e cada um está fazendo a escolha. Sempre é bom a gente entender. Quantas vezes às vezes a gente temos que entender nosso relacionamento no dia a dia, você entenda: "Olha, não deu certo uma vez, não deu certo a segunda vez, a terceira vez não tem como", porque muitas das vezes as pessoas chegam perto de você a se desculpar por interesses. Isso não vale, porque isso ela está mantendo ainda uma crise dentro do corpo dela. E essa crise, ela não vai embora enquanto elas não se libertar, não colocar essa emoção, não fazer isso uma coisa boa que ela possa relacionar bem, certo? Não deu certo uma vez, não deu certo 3 vezes, então se você vai sofrer uma, 2, 3 vezes, você pode sofrer uma vez, e então você ficar livre de todas as opressões, certo? Entenda isso de todas as formas. Tem tipo de relacionamento que muitas das vezes ela deixa você em estado delicado, né. Então vocês entendem isso das suas formas, quando as pessoas aceitam o seu relacionamento como um bem, né, ou como as pessoas sabem relacionar isso como uma coisa boa, tudo fica amplo para todo mundo, certo? Ninguém sai perdendo, todo mundo fica feliz, alegre, mas quando um começa a negar, aí ele nega tudo que está à sua volta e forma uma crise, então fica uma coisa delicada. Conhecendo tudo isso, vamos conhecer a funcionalidade do anticristo e a sua origem, e sendo esta a parte de Deus negada. Sendo Cristo é a negação do poder e sendo o anticristo a negação da palavra da vida. Então podemos conhecer duas expressões bem conhecidas dentro da sociedade, sendo Satanás e Lúcifer. Vamos falar primeiramente de Satanás. A origem de Satanás é que produz é e que produzido é conhecimento, né? Às vezes a origem de Satanás, ela dá uma ideia do conhecimento. Este conhecimento habitado no corpo, ela provoca um poder negado. Este poder, ele obriga que outros corpos servem a este poder negado no corpo. E com isto eles mata e rouba para criar uma centraliza de vossos próprio ego. Ou seja, um vive e o outro morre. Isto sim, para que este trono fique em pé por diante de sua sociedade. Este ideal se aplica no reino dividido, ou seja, o Deus de um é diferente do outro. Então, estas origens de Satanás, seres com grande conhecimento que fazem um governo com a imaginação de seus opositores. Porém, com o poder já negado por Deus e de forma que este conhecimento ele é habitado no interior do corpo, isto sim, na criação de Deus dentro do reino de Cristo, este ideal se divide em mais dois, e sendo antes
do sacrifício do corpo vivo e depois desse sacrifício. E sendo que antes é o governo de Satanás e depois e, e, de- e depois este conhecimento caíram na imaginação de todos os corpos e formando o reino dos corpos imaginário e o poder negado no corpo e podendo ser atos inconscientes ou os inconscientes desses atos e que tem esta consciência negada no corpo. E sendo mais específico, Lúcifer, habitando na esquerda do corpo como vigia do corpo negado pelas inconsciências e as consciências desses corpos negados. O que eu quero que vocês entendam? Aqui, ó, eu não. A expressão aqui para cá, que é depois da criação de Deus, caiu aqui no Cristo. Antes ele estava aqui, ó, habitado aqui, certo? E você vê que essa origem, essa negação que nós tínhamos lá no paraíso, nós tínhamos no paraíso. Como que seria essa negação dentro do paraíso? As pessoas matavam para disciplinar. Pega aí o governo de Davi. As pessoas governavam com as suas próprias emoções. Aqui era da mesma coisa. Ele pedia o sacrifício para exemplificar os outros, para disciplinar os outros. Para que, por exemplo, vão cortar o braço dele para se entender que eles não podem roubar. Vai lá e machucava a pessoa, matava. Aí, essa ideia de pedir o sacrifício para disciplinar outros corpos era um poder já negado por Deus, já era aquelas emoções, aquelas crises que as pessoas tinham dentro delas para possuir coisas do reino de Deus dentro da sociedade e fazer tudo isso uma confusão entre uma coisa e outra. Aí vocês entendam dessa forma. Eu quero retomar esse contexto porque é muito importante. Eu, eu fiz a leitura dele e estava pensando o que eu ia dizer. Vamos tentar formalizar para que ela possa falar, para que esse contexto possa falar por ele mesmo. Vamos lá. Conhecendo tudo isso, vamos conhecer a funcionalidade do anticristo e a sua origem, sendo esta a parte de Deus negada. Sendo Cristo é a negação do poder, e sendo o anticristo é a negação da palavra da vida. Então podemos conhecer duas expressões bem conhecidas dentro da sociedade, sendo Satanás e Lúcifer. Vamos falar primeiramente de Satanás, a origem de Satanás, e que traduzindo é conhecimento. Estes conhecimentos, este conhecimento habitado no corpo, ele provoca um poder negado. Dentro do corpo, ele vai provocar um poder negado. Este poder, ele obriga que outros corpos servem a este poder negado no corpo. E com isto, eles matam e roubam para criar uma centraleza de vossos próprios egos. Ou seja, um vive e o outro morre. Isto sim, para que este trono fique em pé por diante de sua sociedade. Esse ideal se aplica ao reino dividido, ou seja, o Deus de um é diferente do outro. Esta então esta origem de Satanás, esta é a origem de Satanás, seres com grande conhecimento que fazem um governo com a imaginação de vossos opositores, porém com um poder já negado por Deus, e de forma que este conhecimento ele habitava no interior do corpo, isto assim, na criação de Deus. E dentro do reino de Cristo, Deus, dentro do reino de Cristo, este ideal se divide em mais dois. E sendo antes do sacrifício, representando a palavra da vida, certo? Antes do sacrifício do corpo vivo e depois do sacrifício do corpo vivo. E depois este conhecimento caíram e depois deste sacrifício. E sendo que este
é o governo de Satanás. E depois este conhecimento caíram na imaginação, esse conhecimento caiu na imaginação de todos os corpos, e formando reinos com corpos imaginários. O poder negado no corpo e podendo ser atos inconscientes e as consciências, tudo lá fora, desse, destes atos e que tem esta consciência negada no corpo. E sendo o mais específico, Lúcifer, habitando no espaço de corpo como vigia do corpo negado, pela as inconsciência e as consciência desses corpos negados. Muito explicativo isso. Retome, não deixe passar nada. Por isso eu já li 2 vezes, porque esse contexto ficou perfeito, né. Procura compreender que tudo que está sendo dito, né, porque eu já abri o esse contexto falando das imaginação, daquilo que as pessoas absorvem, negação dos relacionamentos social, absorve os problemas dentro da sociedade, leva tudo para dentro dela. Deus não quer que você afeta essa origem que nem foi afetada aqui no paraíso e que nem foi estava sendo afetado no Cristo, estava sendo afetado no Cristo. Depois Deus expulsou tudo para fora, jogou tudo para fora. É como se Deus, não é como não, Deus é isso. Hoje nós temos aí 13, nós temos 13 movimentos, digamos assim, de movimento, 13 movimentos de Deus, do Espírito de Deus. Dentro do livro de Gênesis, nós temos 13. O 13º, ele é o próprio anticristo. Por exemplo, ele é o próprio anticristo. Mas por quê? É porque ele vai fazer uma conexão com Cristo, de uma certa forma. Existe numerologia e ideologia, não é o caso de entrar nesse momento, mas vamos lá. Deus, ele veio daqui, passou aqui, espírito, formou vida, formou corpo, formou glória, e passou aqui de novo, formou palavra, formou vida por Cristo, formou corpo por Cristo e formou glória em um corpo comum, né? Tem tem mais numerologia para frente, né, aonde Deus está, mas isso, cada ideologia ela vai gerando uma numerologia, ela vai explicando a cada coisa. Existe um movimento que vai e movimento que volta. Por exemplo, considerando, depois desses 9, por exemplo, vai entrar mais esses 3 reis magos, vai dar 12. Aí depois esses 3 reis magos, eles podem fazer o movimento entrando, saindo do espírito, fazendo esse movimento espírito para a vida do corpo e consciência do corpo comum. Ele pode sair do espírito aqui voltando o caminho para trás. É porque sempre vai ter essa ideia. Há muito tempo atrás eu tinha isso na minha consciência e eu parei de trabalhar numerologia para trabalhar o relacionamento social, porque isso é importante. Existe uma ideia de que depois do, né, dentro dessa guerra, em 3 milênios, que Deus parou no 6º milênio, dentro dessa guerra vai existir 4 que saem e depois vai existir mais 4 que vêm pelo cima. Se você fazer colocá-la em ordem aqui, ordenar ela, ela vai representar cada ideologia que sai, cada ideologia que entra, vai representar uma coisa perfeita, o caminho de volta, e o caminho de ida e o caminho de volta entrando. Mas aí Deus, ele passou por todos esses. Agora nós vamos voltar. Deus está acompanhando a gente na caminhada. O caminho de Deus, ele vai e traz a gente de volta. Ele leva a gente, agora ele tem que trazer. Por quê? Para trabalhar a disciplina, a educação, os corpos de Cristo, eles precisam de ter conhecimento para eles trabalhar isso nas suas consciências, porque isso é importante, porque o que vai libertar nós é a formação de Cristo, a consciência, é a verdade da formação de Cristo. Aí nós somos origem, dentro de nós somos origem. Aí vocês entendem que aqui Satanás estava habitando no interior do corpo. Aqui num pedaço do Cristo aqui, ele começou a habitar no interior do corpo. Deus viu que um problema, joga tudo para fora, joga para a luz, joga para a palavra, né? Porque luz representa palavra, palavra. Aí palavra consciente, palavra inconsciente, né? Palavra emocional negada, né? Todas essas coisas existem, várias coisas. Aí a pessoa toma, absorve aquilo para você, fala que é conselho.
Não existe homem exemplo de ninguém. Nós somos espaço, nós somos espírito. Nós habita no espaço, nós habita em Deus, na origem de Deus. Nosso espírito habita na origem de Deus. O que vai para fora vai gerar palavra, luz. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa negada, um relacionamento falso, um relacionamento físico, emocional negado, que, né, às vezes o seu irmão não te aceita, você não aceita o seu irmão, você briga, você mata, você rouba. Entenda que gera as consequências. A princípio, entenda que Satanás, ele habitava no interior do corpo e ele se transformou em luz para fora, né. Quando os governos sentavam no trono, vamos dizer isso para vocês compreenderem de outra forma. Quando os reis sentavam no seu trono, eles sentavam com as suas emoções, com os seus corpos. Eles faziam os outros corpos escravos deles. Eles eram escravos dele. Todos que estavam à volta dele eram escravos. Ele era o maior de todos. O corpo dele era venerado acima de tudo. Mas quando Deus entendeu que isso é um problema, que o homem estava tomando o lugar de Deus, então Deus expulsou para fora. Aí criou a palavra de luz, Lúcifer. Mandou Satanás para fora, expulsou ele para fora. Agora, dentro de nós não habita mais maldade, não habita nada de mal, tudo vazio, limpo, 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 limpo. Mas aí as pessoas absorvem a emoção, quer interesse, quer controlar a vida do seu irmão, quer dinheiro de uma forma errada, quer fazer uma coisa de uma forma errada, quer controlar o caos da sociedade, o antissocialismo, quer manipular a consciência das pessoas, quer disciplinar ela com violência, quer disciplinar ela com palavra negada, com as emoções negadas. "Ah, você não é salvo, Deus não vai te salvar, sei que tem lá", né, e julgando as pessoas pela vida que elas estão levando, julgando tudo. Aí vocês entendam, tudo isso tem na sociedade. Esse blog foi muito explicativo, volte, reveja, é importante. Se liberta, certo, de todas as coisas, isso é possível. E se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos.